Olá, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, eu quero começar dando um bem-vindo para você que está nos visitando pela primeira vez. Quero também dar um bem-vindo, se não é a primeira vez que você está visitando, e um bem-vindo também para quem está aqui todo domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje é o segundo e último episódio dessa nossa minissérie, chamada Encontre os Seus, Alcance Outros. E na semana passada, a gente tinha o tema Saindo do Lugar. E o que a gente aprendeu na semana passada foi em cima daquela história de Jesus com o cego Bartimeu, e que mesmo com todos os nossos problemas, pecados, ocupações que a gente tem na nossa vida, a gente tem que sair do lugar onde a gente está, buscar Jesus para ter uma transformação na nossa vida. E a gente também conseguiu entender que só através de Jesus o cego Bartimeu conseguiu transformar a vida dele, e da mesma maneira é com nós hoje. Só através de Jesus nossa vida pode ser transformada. E o nosso ponto principal é que, saindo do lugar e indo até Jesus, a gente conseguiria chegar naquele algo mais que está dentro de nós e do nosso coração, que a gente sabe que tem algo mais para a nossa vida com Deus. A gente quer algo mais. A gente quer sair de onde a gente está. Seja qual for a situação da nossa vida, a gente quer algo mais. E isso só pode ser conquistado através de Deus. Não é a resolução total dos nossos problemas, mas é ter uma vida diferente. E depois da gente ter entendido sobre sair do lugar, hoje o nosso tema é sozinho não dá mais. O Edson está me ajudando com os slides e esse é o nosso tema de hoje. E bom, eu queria já fazer uma afirmação dizendo que eu não conheço você tão profundamente quanto eu gostaria, infelizmente. Mas mesmo assim, eu sei que nós temos duas coisas em comum, pelo menos. A primeira é que se nós estamos aqui, é porque a gente tem um mínimo de interesse em saber mais sobre quem é Jesus, sobre o amor dele por nossas vidas. Pelo menos um mínimo de interesse a gente tem. E a segunda afirmação que eu posso fazer, eu tenho certeza, bom, quase todos, menos a Olivia, mas todo o resto de nós viveu uma coisa chamada pandemia. Todos nós ficamos imersos numa pandemia mundial que era muito difícil, gerava isolamento social para nós, a gente ficou distante uns dos outros fisicamente. E a pandemia ela trouxe muitas sequelas para todos nós, principalmente emocionais. Através do momento da pandemia, muitas doenças emocionais começaram a ficar mais presentes no nosso contexto, na nossa vida, e não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, não só na China, mas no mundo todo. E tem uma das coisas que vieram junto com a pandemia, que é uma luta que pode causar muita vergonha e constrangimento em todos nós. É uma luta com algo que é muito sério. E a pandemia trouxe isso de uma maneira muito forte. E é uma ameaça bem séria. Tanto que tem um cirurgião nos Estados Unidos que ele tinha um alerta mundial de 80 páginas, nomeando isso como a maior ameaça à nossa saúde mental e física. Esse cirurgião que emitiu esse comunicado falou que isso é mais perigoso para a nossa saúde física do que até diabetes ou obesidade, ou até mesmo do que o tabagismo. Então é algo tão sério, tão perigoso, uma ameaça tão grande para nós, que é como doenças físicas que a gente vê e consegue enxergar o dano. E o ponto é que esse problema que ele emitiu esse alerta é a solidão.
e é dito por ele como uma epidemia silenciosa. É algo silencioso e que vai de pessoa a pessoa. Não é uma coisa que um pega do outro, mas é algo que individualmente cada um pode ter na sua vida. E eu acho que todos nós sabemos disso. Eu acho que todos nós já sentimos isso em algum momento da nossa vida. Eu acho que todos nós podemos estar até sentindo isso hoje. E só para a gente ficar na mesma página, vamos definir a solidão como um estado psicológico consistente que surge quando nos faltam os relacionamentos íntimos e profundos que a gente sempre desejou ter. Bom, e eu quero trazer uma outra estatística, que é que, eu não sei se vocês sabem, que 2 em cada 3 pessoas se sentem solitárias no nosso mundo atual. Então, 2 em cada 3 pessoas têm esse sentimento de solidão. E o interessante é que tem alguns estigmas, algumas coisas associadas a esse sentimento de solidão. Tem algumas coisas associadas que causam a vergonha e constrangimento das pessoas admitirem que se sentem sozinhas. Então, se a gente pega que 2 em cada 3 pessoas têm se sentido sozinhas, então isso é 66% das pessoas, da população, menos de 12% dessas pessoas admitem que estão se sentindo sozinhas. Isso é por conta da vergonha, do constrangimento, do medo, do julgamento. Então, eu quero propor uma dinâmica aqui. Eu não vou pedir que você se levante caso você se sinta sozinho, porque conforme a estatística, apenas 12% de vocês levantariam. Mas eu quero pedir que você se levante se o seu último sobrenome começa com a letra entre A e B. Então eu coloquei meu nome como exemplo. Então esse é meu nome, então meu último sobrenome começa com a letra N. Então eu me levantaria no caso. Então pensa aí no seu último sobrenome, se começa com uma letra entre A e P, eu peço que você se levante. Uau! Só ficou os pobres que Meu critério foi só o sobrenome, viu? Não sei o que vocês estão pensando aí. Júnior é sobrenome? Bom, então as pessoas que estão em pé, eu quero que vocês olhem ao redor aqui do salão, olhem para as pessoas que estão sentadas, olhem para as pessoas em pé, que vocês se observem uns aos outros. Bom, e agora eu quero falar para vocês uma coisa. Isso aqui que vocês estão vendo, estão olhando, essa é a sua igreja. Esses são os seus vizinhos. Esses são os seus amigos. Essas são as pessoas mais próximas de vocês. Ou pelo menos deveria ser. 2 em cada 3 de vocês, segundo a estatística, diria que vocês estão lutando com a solidão. Isso é muito sério. Mas eu quero que vocês olhem ao redor de vocês, que tem pessoas aqui que estão do lado de vocês. Pessoas que são seus amigos. Podem se sentar. Obrigado, gente. E eu até falo, foi só uma brincadeira para a gente poder entender sobre esse assunto, mas também eu quero que a gente possa entender juntos sobre esse assunto, que se você está se sentindo sozinho, se você está sofrendo com a solidão ultimamente,
eu quero que você saiba que você não está sozinho. Amém. Porque o ponto é que você não está sozinho ao se sentir sozinho. Com certeza, outras pessoas se sentem sozinhas. E eu falo que vocês não estão se sentindo sozinhos ou sofrendo com a solidão porque vocês não são bem-sucedidos o suficiente. Ou não são bons o suficiente em alguma coisa. Não é porque vocês são desagradáveis ou indesejáveis. Não é porque você é uma pessoa azarada ou indigna. Não é porque você é uma pessoa difícil e irritante. Bom, na verdade, todos nós temos um pouquinho de dificuldades e somos irritantes. Mas você não é mais difícil e irritante do que qualquer outra pessoa. Esse é o ponto. Você não precisa se sentir envergonhado ou constrangido para admitir que está se sentindo sozinho. Porque a nossa solidão não é uma acusação sobre a nossa indignidade. Não é esse o ponto. A solidão não significa que você é indigno ou que você tem algo em você que te desqualifica dentre os outros. A sua solidão é só um sinal. É nossa mente e o nosso corpo que dizem que nós temos uma necessidade não atendida de conexão. Isso que é a solidão que você sente. Porque Deus te projetou para ser conectado. A sua solidão só indica que você está vivendo diferente da maneira que Deus te projetou para viver. Esse é o ponto. Nossa solidão não é algo que está errado em nós. Na verdade, é um sinal de que os nossos sinais do nosso corpo, da nossa mente, estão funcionando. Seu corpo está honrando a maneira como Deus te criou, levantando uma bandeira vermelha e simplesmente dizendo: ei, a maneira que você está vivendo não está certo, cara. Mude, se conecte, esteja com as pessoas, tenha amigos. A solidão não é um problema seu, não é um problema meu, mas é um problema nosso, de todos nós. Nossa solidão coletiva que a gente tem sofrido, principalmente pós-pandemia, é o resultado da nossa cultura. Da cultura que nós que estamos aqui participa, cria, contribui, que a gente projeta juntos a cultura que a gente está vivendo. E isso, só para deixar bem claro, isso não é algo que outra pessoa está fazendo com você, tá? Mas é um resultado da cultura que a gente está. A gente, por exemplo, está substituindo nossas varandas. Eu acho que tinha muitas casas antigamente que tinha uma varanda, era um local aberto para as pessoas ficarem ali. E a gente substitui isso por uma garagem fechada. A gente tem cada vez casas maiores e a gente vê menos nossos vizinhos. Às vezes a gente nem sabe o nome dos nossos vizinhos. A Priscila, inclusive, fala que eu sou o amigo da vizinhança lá. O ponto é que a gente está cada vez se distanciando mais. Quando a gente projeta a nossa casa, quando a gente projeta a nossa vida, a gente está se distanciando uns dos outros. Esse é o ponto. A gente projeta uma cultura inteira com valores primários da conveniência, da independência, da privacidade e do conforto. E embora nenhuma dessas coisas sejam exatamente ruins ou erradas, mas quando a gente prioriza algumas coisas acima de outras, a gente tem alguns resultados na nossa vida, na nossa cultura.
E a solidão vem desses resultados que a gente tem tido, pela maneira como a gente tem só contribuído com a cultura que a gente vive. Eu vou trazer mais alguns dados aqui, que está impactando todos nós. Vocês sabiam que 70% das pessoas em posição de liderança diriam que estão solitárias? Não só liderança de igreja, mas qualquer nível de liderança, empresas, ONGs. 70% dos líderes diriam que são solitários. Li uma outra estatística que diz que menos de uma em cada 5 mães sentem que podem confiar na comunidade ao seu redor para falar das suas fraquezas e suas dificuldades, enquanto mães. Nós homens, em particular, estamos 5 vezes mais solitários nas nossas amizades do que no ano de 1990. Estamos 5 vezes mais solitários. Temos 5 vezes menos amigos. E eu acho que talvez um dos dados mais alarmantes que eu consegui encontrar e pesquisar, pela primeira vez na história humana registrada, os jovens estão mais solitários do que os doentes e os idosos. Os jovens estão mais solitários do que os doentes e idosos. É isso que a nossa cultura está criando. É isso que está acontecendo. E aí eu não consigo discordar desse cirurgião dos Estados Unidos que disse que a gente está no meio de uma epidemia. A epidemia da solidão. Há uma grande necessidade, mas também tem uma grande oportunidade incrível para nós, especialmente nós que temos uma fé em Deus. De simplesmente a gente viver da maneira que Deus projetou que a gente vivesse. Viver de acordo com as instruções que a gente vê na Bíblia. Em um mundo cheio de pessoas realmente solitárias e isoladas, eu não consigo imaginar um testemunho mais cativante de pessoas que lutam para viver em comunidade, para viverem unidas, para viverem uma só fé, um só propósito. Pessoas que procuram e priorizam a conexão, a comunidade, no cuidado radical uns aos outros, no conhecimento e na ajuda mútua. Eu acho que não tem nada mais poderoso e contracultural do que isso. E isso é radical dentro da cultura que a gente está vivendo hoje. E nessa experiência que a gente tem, que a gente vive, eu sou só um mensageiro que quero dizer para vocês que a solidão que a gente vive não é inevitável. Eu acho que quando a gente olha ao nosso redor, a nossa cultura, a gente fala, não tem como eu fugir disso. Vai ser sempre assim, está cada vez piorando. O que eu posso fazer contra isso? Mas o ponto é que a gente precisa ser intencional em fazer escolhas de um formato, de um estilo de vida que valoriza cada vez mais a interdependência ao invés da independência. A gente precisa priorizar o valor da comunidade ao invés do conforto. A gente precisa valorizar a transparência e a honestidade e a autenticidade de quem nós somos, ao invés da gente cair naquela tentação de querer impressionar os outros. A gente precisa priorizar nos manter juntos e avançar juntos, ao invés do sucesso individual. Eu sei que você está pensando, e provavelmente você está pensando a mesma coisa que eu. Hoje, no século XXI, esse não é a maneira normal de se viver. Não é um jeito normal do mundo de hoje. Mas aqui que é a nossa questão. Se a gente
ampliar nossa visão e a gente estudar a maneira que todos os seres humanos viveram, literalmente, desde o início dos tempos, se a gente pegar, sempre foi em comunidade, com conexões. Só que ao nosso redor, bilhões de pessoas estão vivendo na contramão disso. No nosso século XXI, a gente está vivendo de uma maneira totalmente diferente do século XX aos anteriores. Porque antes era priorizada a conexão, juntos, comunidades. Hoje, nós estamos vivendo de uma maneira isolada, sozinhos. E quando a gente vê sobre essa questão da epidemia da solidão, eu acho que a gente vê que isso não está funcionando, né? Tantas pessoas estão adoecendo, ficando mal emocionalmente, fisicamente. E aí a gente vê isso como apenas um resultado de tudo que a gente está vivendo. E também de tudo que a gente não está fazendo ou priorizando na nossa vida. E tem muitas falhas nesse estilo de vida que todo mundo está vivendo aí hoje. Mas a gente pode fazer melhor. E a gente pode projetar uma vida que vai na contramão da nossa cultura. Esse é o nosso ponto como cristãos. Mostrar que é possível viver em comunidade. É possível viver em união. É possível ter comunhão. É possível se preocupar uns com os outros. É possível viver de maneira diferente. É possível não viver sozinho. Porque sozinho não dá mais. Tanto que nas Escrituras tem um mandamento que Jesus queria que a gente soubesse. Lá em João 13, versículo 34 e 35, que ele fala: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas conhecerão o amor de Jesus não pelo nosso sucesso, não pela nossa riqueza, não pelo bom comportamento dos filhos, não pelos títulos que a gente possui, não pelo número de seguidores que a gente tem na rede social, não pelo tamanho do nosso ministério ou da nossa igreja, das nossas empresas, do tamanho da nossa casa, não é pela marca das nossas roupas ou pela política que a gente apoia. Não é pelo quanto a gente ganha, nem pelo quanto a gente gasta. Não é pelo quanto a gente doa. Não é pela forma que a gente obedece a regras religiosas. Mas as pessoas saberão que somos discípulos pela maneira como nós amamos uns aos outros. É assim que as pessoas saberão sobre o amor de Jesus. É assim que as pessoas saberão que ainda existem discípulos na terra. Se nós amarmos uns aos outros como Jesus amou. Então a gente pode cumprir esse mandamento de Jesus e tornar uma testemunha cativante de que Ele é real. Mesmo nesse século XXI. Nós podemos cumprir esse mandamento e mostrar para as pessoas que tem uma maneira de viver diferente. Tem uma maneira que eu nem digo que é nova, porque isso daqui foi escrito há muitos mil anos atrás. Mas o ponto é que nós precisamos viver diferente. Nós precisamos ir contra a cultura. E nós, como cristãos, somos chamados a ser contraculturais. E eu quero dizer uma coisa, dar uma notícia, que eu acho que é um pouquinho difícil para todos nós. Porque quando a gente pensa em viver, né, como Jesus viveu, cumprindo os mandamentos que ele ordenou, a gente pensa de estar numa comunidade, né, para isso, com pessoas que nos ajudam a viver isso. Só que, provavelmente, você nunca vai encontrar uma comunidade cristã perfeita, ou que já tem tudo isso pronto.
Provavelmente você pode viver a vida tentando achar um lugar assim e nunca vai descobrir que esse lugar já está pronto. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que nós podemos construir esse lugar. Nós podemos construir essa comunidade que a gente imagina ser do jeito que Jesus gostaria. Amém. Do ponto de vista logístico até, isso significa também que você precisa ir primeiro. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer mudanças necessárias na sua vida, no seu estilo de vida, criar um espaço para que você possa viver da maneira que Jesus desejava. Você precisa tomar iniciativa, você precisa fazer planos, você precisa se comprometer, precisa continuar aparecendo, mesmo quando você é rejeitado pelas pessoas, mesmo quando as pessoas desistem. E isso vai acontecer. As pessoas vão te rejeitar, vão desistir de você. Mas isso não pode parar a sua iniciativa, o seu plano, o seu primeiro passo. E de uma perspectiva relacional, significa que você vai primeiro e você vai ter que liderar com autenticidade e vulnerabilidade. É dessa maneira que você vai viver da maneira que Jesus gostaria. Eu acho que nenhum de nós aqui sabe como criar essa comunidade. Mas o nosso ponto é, como que a gente vai criar uma comunidade em que as pessoas se sintam seguras de abrir seus defeitos e suas fraquezas para serem lidadas nessa comunidade? Eu acho que, eu não sei para você, mas isso parece bem desafiante para mim. Como que a gente vai criar um ambiente tão seguro assim? Que as pessoas vão compartilhar suas fraquezas, vão ser vulneráveis, vão falar dos seus defeitos para serem lidados. E aí que está o ponto da sua liderança, do seu primeiro passo. Você precisa começar com os seus defeitos, com as suas fraquezas, com a sua vulnerabilidade, com a sua autenticidade. Porque todos nós aqui falamos, eu acho, poxa, fulano, se você precisar de alguma coisa, me avisa, me liga. E a gente pode sempre parecer, quando a gente fala isso, muito amoroso, muito delicado, muito dedicado, muito gentil. A gente pode até trazer as refeições para as pessoas. A gente pode até fazer todas as orações do grupo. A gente pode até servir as pessoas de maneiras incontáveis. Mas aqui está a questão: se a gente não der o exemplo de falar das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, se a gente não confessar primeiro os nossos pecados, se a gente não compartilha a nossa dor primeiro, se a gente não compartilha os nossos anseios primeiro, se a gente não compartilha os nossos medos, se a gente não compartilha as nossas decepções, os nossos fardos que a gente está carregando, se a gente nunca falar, eu preciso de ajuda, como que a gente vai criar esse ambiente? Como que a gente vai esperar isso das pessoas, se a gente nunca deu esse primeiro passo? Se a gente nunca dá o passo de vulnerabilidade, de ajudar, de receber a ajuda do nosso povo, da nossa comunidade. Se a gente não faz isso, a gente não é capaz de construir ou desfrutar de uma comunidade onde as pessoas vão acreditar que podem fazer o mesmo. Por isso que você precisa dar o primeiro passo. E tem muitos versículos nas Escrituras que nos encorajam a caminhar juntos, sermos unidos, termos comunhão, andar em unidade uns aos outros, compaixão, sacrifício, compromisso. Mas tem um exemplo particular
de Jesus que me toca profundamente. Eu acho muito poderoso que Jesus ele traz para nós aqui o que ele ensina. Lá em Mateus 26, é uma história que a gente conhece bem, que diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E aí eu fiquei pensando, né? Como que eu contaria essa história, caso você me pedisse assim, e eu preciso contar essa história de improviso para você, né? E aí você talvez me perguntaria: cara, conta para mim aquela noite lá de Jesus no Getsêmani, como foi? E aí eu, basicamente, eu até anotei, né, o que eu diria. Eu falaria assim, parafraseando, né? Então, é a noite anterior à crucificação de Jesus. Acho que é importante a gente saber disso. E ele está no jardim com seus discípulos. E ele realmente ele quer passar um tempo com Deus. Ele quer orar. Mas antes de ir para a solidão, ele meio que fala para os discípulos: ei, eu vou ali orar. Vocês podem ficar acordados enquanto eu oro? Não é pedir muito, né? Considerando o que eu vou fazer por vocês amanhã. Então, aí Jesus sai para orar, e quando ele volta, ele descobre que os discípulos dormiram praticamente em cima dele, né? E eu meio que pensei, bom, o ponto principal da história era tipo, cara, Jesus é incrível. E nós nem conseguimos ficar acordados. Essa é a moral da história quando a gente olha uma primeira vez, né? Esse momento, uau! Mesmo que os discípulos não ficaram acordados, Jesus orou, voltou, falou com eles, orou de novo, e no final de tudo ele estava preparado para a crucificação. Mas aí eu estava relendo essa escritura recentemente, e aí quando a gente lê ali o versículo 38 só, eu me deparei com essa vulnerabilidade de Jesus. Eu fico pensando, né? Nossa, será que eu nunca tinha reparado nisso, né? Do quanto Jesus foi vulnerável. O quanto ele ainda liderou aqui, sendo aberto, falando da sua fraqueza, falando, né, da sua dificuldade naquele momento. E aí eu acho que se eu tivesse que recontar essa história no improviso para alguém, eu acho que eu falaria que Jesus estava com seus discípulos. Eu faço questão de dizer que, na verdade, ele chamou ali 3 para mais perto dele, em algum momento. E a propósito, um desses homens que ele chamou para mais perto, ele sabia que trairia ele, que abandonaria ele, que deixaria ele sozinho. E ele disse para esse pequeno grupo que algo mais ou menos assim: gente,
posso ser sincero com vocês? Eu não estou tão bem, sabe? Sinceramente, eu estou muito sobrecarregado com tudo que está acontecendo agora. Francamente, eu estou muito, muito, muito triste. E eu sei que não tem nada que você possa fazer para consertar essa situação. Mas eu sei que está tarde. Mas, sabe, eu estava pensando aqui, será que você poderia, por favor, ficar um pouquinho acordado enquanto eu vou ali orar? Eu realmente não queria ficar sozinho agora. Bem, aqui nas últimas horas na Terra, o Deus do Universo está mostrando para a gente que nós fomos criados para precisar uns dos outros. Foi isso que Jesus fez. E, obviamente, não é pecado, não é um fracasso, não é uma fraqueza, não é uma falha. É uma característica de fazer indo na frente, dando o primeiro passo, sendo vulnerável primeiro, falando das suas fraquezas primeiro. Isso é uma característica de ser feito à imagem de Deus. Ele está nos mostrando como é liderar indo primeiro, não com todo poder, com todo privilégio, mas com humildade, com honestidade e vulnerabilidade. Ele pediu ajuda aos amigos no meio de uma noite realmente escura. Sabe, assim como muitos aqui, nesse momento, nos últimos anos, eu acho que durante a pandemia principalmente, mas de lá para cá, eu acho que todos nós, e eu me incluo nisso, tivemos noites bem escuras. Assim como a noite de Jesus no Getsemane. Porque a minha noite mais escura pode ser bem no meio do dia, quando você tem um pouquinho de capacidade e força para me emprestar quando eu não tiver. Quando você tem alguma esperança que eu possa pegar um pouquinho emprestado no meio dessa minha noite mais escura. Sabe o que eu penso? Que no fim das contas, nós cristãos, nós somos, a gente tem uns reservatórios de esperança dentro de nós. E o nosso papel no mundo é ir emprestando essa esperança que tem em nós para as pessoas. A esperança de algo mais com Deus. A força que uma pessoa não tem. O ouvido no momento que a pessoa precisa falar. Eu acho que não importa quão escura seja a noite que você está passando, mas amanhã está chegando. Quando tem alguém que você pode pedir ajuda, é porque amanhã está chegando. Eu não sei se a sua noite mais escura hoje pode ser um estresse financeiro hoje, uma experiência de quase morte, talvez sejam desafios no seu casamento, talvez você esteja cuidando dos seus pais idosos, ou você tem um filho que está tomando decisões erradas e dolorosas. Talvez você esteja exausto de criar seus filhos ainda pequenos. Talvez você esteja passando por uma noite escura, temendo perder seu emprego, ou você perdeu o emprego. Talvez seja esperar pelo diagnóstico para saber se tem alguma doença ou não. Talvez seja pensar na morte de um sonho que era muito precioso para você. Tudo isso é demais.
é demais para carregar sozinho. Mas isso não é uma falha. É uma característica de como Deus nos projetou. Embora seja realmente assustador você ir primeiro e abrir suas dificuldades, seu pecado, suas falhas, seus medos, liderar com vulnerabilidade e pedir ajuda é o caminho. O caminho é que você precisa entender que sozinho não dá. É dessa maneira que a gente vai encontrar os nossos e alcançar outros. Amém. Vou fazer uma oração. Amém. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por ter sido tão vulnerável. Obrigado, Jesus, pelo seu exemplo de liderança. O Senhor nos chama para sermos aquilo que nós fomos criados para ser, filhos de Deus, conectados em comunhão uns aos outros. E só dessa maneira a gente vai alcançar outras pessoas. Só dessa maneira a gente vai criar uma comunidade da maneira que o Senhor imaginou, quando o Senhor se sacrificou pela igreja. Obrigado pela igreja que é o teu corpo. Obrigado porque estamos aqui em um ambiente no qual a gente pode ser vulnerável. E se a gente ainda tem medo de dar esse passo, que a gente tome uma coragem que vem da sua escritura, que vem da fé no Senhor, de sermos vulneráveis uns com os outros, de pedir ajuda, de mostrar que não somos os melhores em tudo que fazemos, mas que a gente precisa nos dedicar e nos comprometer a mostrar para o outro tudo que nós somos de maneira verdadeira. Fique com o restante do nosso culto. Obrigado por tudo. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.